Carregava um segredo. Desde que me lembro, um único toque projetava uma visão na minha mente. Um reflexo claro e inegável da pessoa que aquele indivíduo mais amava no mundo. Desde o dia em que Ethan se mudou para a casa ao lado, no nosso subúrbio de Greenwich, quando tínhamos 7 anos, o coração dele pertencia inteiramente a mim. Quando fechava os olhos, só via a mim mesma. Aos 18 anos, quando ele segurou minha mão pela primeira vez sob os bordos do campus, a visão era eu. Aos 22, quando ele se ajoelhou e abriu uma caixa de veludo, era eu. Mesmo na nossa noite de núpcias, quando seus lábios pressionaram os meus, meu reflexo reinava absoluto em sua alma. Então veio a manhã do nosso 3º aniversário. Eu estava ajustando a gola dele, alisando o tecido impecável. Quando meus dedos roçaram sua garganta, instintivamente fechei os olhos, antecipando a visão familiar e reconfortante do meu próprio rosto. Em vez disso, a projeção se fragmentou. 2 rostos se materializaram lado a lado. Um era o meu. O outro pertencia a uma completa estranha. Naquela noite, o celular de Ethan acendeu no criado mudo. Um banner de notificação apareceu. Obrigado por passar o dia comigo, Ethan. 21 anos. Centenas de milhares de toques. Pela primeira vez, a visão falhou. Para o nosso jantar de aniversário, eu havia reservado uma cabine de canto no The Maverick com 1 mês de antecedência. Usei o vestido de seda carmesim que ele sempre admirou e coloquei os brincos de pérola que ele me dera. Às 6 da tarde, enquanto estava diante da penteadeira, ajustando o 2º brinco, meu telefone tocou. Surgiu uma emergência na empresa, disse Ethan, com a voz seca e tensa. Preciso pegar um voo de última hora para fora da cidade. Não vou voltar hoje à noite. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Foi a primeira vez em todo o nosso relacionamento que ele desligou na minha cara. Encarei meu reflexo. Um brinco estava perfeitamente colocado, enquanto o outro balançava frouxamente no meu lóbulo. Samantha me ligou um momento depois. Ao ouvir o cansaço na minha voz, ela imediatamente veio até minha casa, recusando-se a deixar que eu passasse a noite sozinha. Vamos sair, insistiu ela, me puxando até o carro. Um jantar de verdade. Ela parou em um bistrô chique no centro, mas quando estendi a mão para a maçaneta, minha mão congelou. Pela grande janela de vidro, Ethan estava sentado. Do outro lado da mesa, estava uma jovem, talvez com 25 anos, com covinhas profundas que apareciam sempre que ela ria. Enquanto eu observava, Ethan estendeu a mão por cima da mesa, e seu polegar limpou suavemente um traço de creme de baunilha no canto dos lábios dela. Era um gesto que ele reservava exclusivamente para mim desde a adolescência. Samantha também viu. Seu rosto corou de raiva, e ela abriu o cinto de segurança, pronta para invadir o restaurante. Peguei seu pulso e a segurei. Não, sussurrei. Quem diabos é ela, Chris? Eu não sei. Ele voltou às 11 daquela noite, carregando um enorme buquê de rosas vermelhas, exatamente como fazia todos os anos. Depois de tomar banho, ele me abraçou por trás, apoiando o queixo no topo da minha cabeça. Sinto muito pelo que aconteceu hoje à noite, Christina, murmurou. Prometo que vou compensar isso neste fim de semana. Fechei os olhos. Os 2 rostos piscaram em perfeita alternância. O meu, depois, o dela. Uma divisão perfeita de 50%. Depois que ele adormeceu, peguei o celular dele. A senha ainda era a minha data de aniversário. No topo das mensagens havia uma conversa fixada com Amber. A conversa se estendia por 6 meses, começando com atualizações formais sobre projetos, lentamente se transformando em brincadeiras casuais e, finalmente, evoluindo para conversas que se estendiam até tarde da noite. Uma mensagem de Amber dizia: Estou tendo um dia terrível. Preciso de algo doce. A resposta dele: Vou pegar uma fatia daquele cheesecake de Nova York na padaria lá embaixo e deixar para você. Outra dizia: Fui àquela churrascaria que você recomendou. Não é divertido jantar sozinho. Da próxima vez você vem comigo. A última mensagem era a de hoje à noite. Obrigado por passar o dia comigo, Ethan. Coloquei o celular de volta no lugar e fiquei olhando para o teto. Ao meu lado, Ethan se mexeu, o braço me puxando instintivamente para o peito enquanto ele murmurava dormindo. Com quem você estava hoje? Sussurrei no escuro. Ele soltou um leve grunhido, apertando ainda mais minha cintura. Só um cliente. Na manhã seguinte, ele beijou minha testa antes de ir para o escritório. Eu realmente não consegui sair ontem, querida. Vou te levar para um fim de semana nos Hamptons para compensar. O sorriso dele era idêntico àquele pelo qual eu me apaixonara aos 7 anos de idade. Observei-o ir embora. Depois, dobrei o vestido carmesim e o coloquei no fundo do meu armário. Quando Samantha ligou ao meio-dia para saber como eu estava, a linha ficou em silêncio por vários segundos. Chris, ela disse suavemente, você só olhou para ele a vida inteira. Eu sei. O que você vai fazer? Olhei pela janela. O céu sobre a cidade era de um azul intenso, sem uma única nuvem. Eu não sei. Fui até a sede da empresa no distrito financeiro de Metrópolis para encontrá-lo. No elevador de vidro, encontrei Amber. Ela me reconheceu instantaneamente e ofereceu um sorriso brilhante e natural enquanto estendia a mão. Oi, senhora. Vance, sou Amber, assistente executiva do Ethan. Sua postura era perfeitamente composta e completamente natural. Ela apertou o botão da suíte executiva e então recuou para ficar ao meu lado. No meio do caminho, o telefone de trabalho dela tocou. Ethan, ela disse ao telefone com um tom leve. Ah, ele geralmente pula o almoço quando está revisando os briefings. Só um café preto. É a rotina dele. Depois de desligar, ela se virou para mim com um sorriso agradável. Você veio para surpreendê-lo no almoço? As portas do elevador deslizaram para se abrir. Saí sem lhe dar uma resposta. Dentro do escritório de canto, Ethan estava enterrado sob uma montanha de arquivos, sem sequer olhar para a porta aberta. Coloquei um recipiente térmico sobre sua mesa de mogno. Você sempre pula o almoço? Às vezes, quando as coisas ficam caóticas, eu esqueço de comer, murmurou, com os olhos ainda presos aos documentos.
Amber bateu a porta e entrou para entregar uma pasta para assinatura. Seu olhar se voltou para o recipiente, e ela ofereceu um sorriso caloroso. Você é tão atenciosa, Chris. Ethan comentou na semana passada o quanto sentia falta das suas costelas caseiras de churrasco. E aqui está você. Minha mão congelou no ar, ainda segurando a pinça. Ethan manteve a cabeça baixa, dando uma mordida em silêncio, sem corrigi-la. Assim que Amber fechou a porta atrás de si, o silêncio na sala ficou pesado. Ela parece saber muito sobre você, comentei. Quem? Sua assistente. Ela conhece sua rotina de almoço, suas preferências de café e até os desejos que você menciona de passagem. Ele pousou o garfo e soltou o ar devagar. Chris, ela é minha assistente. Gerenciar minha agenda e conhecer meus hábitos de trabalho fazem literalmente parte da descrição do trabalho dela. É mesmo? O que você quer dizer com isso? Você sabe que é a única no meu coração. Ele suspirou, pegando novamente o garfo para continuar comendo. Naquela noite, ele ficou até tarde no escritório, até às 10. Entrei no escritório dele em casa para deixar uma pequena tigela de frutas vermelhas. A tela do celular estava acesa sobre a mesa, exibindo uma selfie que Amber acabara de lhe enviar. No momento em que percebeu que eu estava olhando, ele estendeu a mão com naturalidade e virou o aparelho para baixo. Só assuntos da empresa, disse automaticamente. Eu não me importo. Coloquei o prato de lado e saí, minha mão permanecendo na maçaneta de latão por 2 segundos agonizantes. Ele não me chamou de volta. No domingo, ele me levou para sair para compensar o nosso aniversário. Quando a anfitriã nos conduziu até a mesa, ela sorriu calorosamente. Bom vê-lo novamente, Sr. Vance. Seu lugar de sempre? Era a segunda cabine, bem perto da janela. Um local privilegiado com vista para a cidade. Quando nos sentamos, fiquei olhando para o espaço vazio ao nosso lado. Você traz pessoas aqui com frequência? Sua mão vacilou levemente enquanto despejava a água. Só clientes. Por que pergunta? Sem motivo. A vista é linda. Quando voltou do banheiro, ele cortou um pedaço da carne e colocou no meu prato. Ethan, disse baixinho, observando-o. Você já sentiu que existe alguém a mais entre nós? Suas mãos pararam por uma fração de segundo antes de retomarem os movimentos. De onde isso está vindo? Por que você diria uma coisa dessas? Não é nada. Só um pensamento aleatório. Quando saímos do restaurante, o celular dele vibrou. Ele se afastou um pouco para responder, mas, pelo canto do olho, vi a prévia na tela. Amber. Até amanhã, Ethan. Ele respondeu com um simples emoji de joinha. Depois de bloquear o celular, ele estendeu a mão e segurou a minha. Vamos para casa. Deixei que ele me guiasse pelas ruas movimentadas, mantendo os olhos fixos em nossos dedos entrelaçados. Os postes de luz projetavam nossas sombras sobre o asfalto. De repente, lembrei-me da noite em que ele segurou minha mão pela primeira vez, quando tínhamos 18 anos. Naquela época, bastava fechar os olhos para sentir uma onda de calor, minha mente completamente preenchida pelo rosto dele. Fechei os olhos agora, meus dedos roçando seu pulso. Os 2 rostos permaneceram. O meu e o de Amber. Perfeitamente iguais, dividindo aquele espaço até o último milímetro. Ele se virou, notando minha hesitação. Está tudo bem? Sim, respondi, apressando o passo para acompanhar o ritmo dele. O aperto dele em meus dedos se intensificou, natural e familiar, exatamente como sempre havia sido. Mas eu sabia. Tudo havia mudado. Ethan estava absorto no trabalho em seu escritório. Às 11h30 levei uma caneca de leite morno até o quarto. A porta não estava completamente fechada e, através da fresta, ouvi a voz dele. Havia uma ternura rara e suave em seu tom, algo que eu não ouvia quando ele falava comigo havia muito tempo. Sim, vai dormir um pouco. Podemos revisar isso amanhã. Eu também sinto sua falta. Ele desligou e levantou os olhos, encontrando-me parado na porta. Estremeceu levemente. Há quanto tempo você está aí? Você sempre fala com seus subordinados com tanto carinho assim? Foi apenas uma conversa rápida sobre o trabalho, Chris. Você está pensando demais de novo. Não discuti. Simplesmente me virei e voltei pelo corredor, ouvindo o forte baque da porta do escritório se fechando atrás de mim. Ele nunca havia fechado aquela porta antes. Fiquei acordada no quarto por 20 minutos, até que ele finalmente entrou. Ethan, preciso te contar uma coisa, disse enquanto ele tirava o relógio. Tenho um dom desde criança. Sempre que toco em alguém, vejo uma visão da pessoa que aquele indivíduo mais ama. Suas mãos pararam. Quando tínhamos 7 anos e segurei sua mão pela primeira vez, eu apareci na visão. Aos 18, também era eu. Quando você me pediu em casamento, era eu. Mas na manhã do nosso aniversário, quando ajustei sua gola, eu vi 2 rostos, o meu e o de Amber. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Então ele soltou uma risada seca e incrédula. Você tem uma imaginação muito fértil, Chris. Tem passado tempo demais sozinha em casa ultimamente? Não estou brincando. Cada palavra é verdadeira. O leve sorriso desapareceu de seus lábios. Você está exausta, Chris. Talvez seja a hora de marcar uma consulta com um especialista. Levantei-me e atravessei o quarto para segurar sua mão. Deixe-me mostrar, agora mesmo. Feche os olhos, pense na pessoa de quem você mais gosta e deixe-me dizer quem aparece. Ele puxou a mão bruscamente. O movimento não foi alto, mas foi absolutamente definitivo. Christina, chega! Sua voz ficou mais aguda, carregada de irritação. Se você tem algum problema com minha assistente, desconte isso de mim. Ela tem vida própria. Não arraste uma funcionária inocente para a sua paranoia. Pegou a jaqueta que estava sobre a cadeira e saiu de casa. Fiquei paralisada no centro do quarto, minha mão ainda moldada para segurar a dele. Às 2 da manhã, a porta da frente se abriu com um clique. Ele cheirava levemente a fumaça de cigarro enquanto entrava na cama, tentando não me incomodar. Mantive os olhos fechados, fingindo estar dormindo. Reddit contos e afins. Ele passou um braço pela minha cintura, puxando-me de volta contra seu peito. Sua respiração constante roçava meu pescoço. Eu conhecia aquele homem havia 21 anos. E pela primeira vez, quando procurei dentro do coração dele, não consegui encontrar a mim mesma em lugar algum.
Só restava um rosto na visão. O de Amber. Meu reflexo havia desaparecido completamente. Cuidadosamente, escapei debaixo do braço dele. Ele murmurou uma leve objeção durante o sono, mas não acordou. Quando sua respiração voltou a ficar tranquila, virei as costas para ele e fiquei encarando a penteadeira iluminada pela pálida luz da lua. Antes do amanhecer, arrumei silenciosamente uma pequena mala e fui para o quarto de hóspedes. No café da manhã, ele percebeu meus chinelos perto da porta do quarto de hóspedes. Por que você dormiu do outro lado do corredor? Tive uma crise de insônia. Não queria acordar você. Certo, murmurou, com os olhos já voltando para a tela do tablet. Ele não perguntou mais nada. 3 dias depois de me mudar para o quarto de hóspedes, um teste de rotina confirmou um resultado positivo. Uma consulta de acompanhamento na clínica confirmou que eu estava grávida de 6 semanas. Guardei a impressão do ultrassom entre as páginas do meu diário de infância e escrevi uma única linha abaixo. Quando você chegou, o coração do seu pai já estava vazio da sua mãe. Mais tarde, naquela tarde, fui até o escritório para encontrá-lo. Mas quando meu carro parou na calçada, vi Ethan saindo do prédio. Ele caminhou até o carro e abriu suavemente a porta do passageiro para Amber. Ela sorriu, abaixando a cabeça enquanto se sentava no banco da frente. O assento que sempre havia sido meu. Antes de fechar a porta, ele instintivamente colocou a mão sobre a moldura para proteger a cabeça dela de bater na borda. Era um reflexo protetor que ele só tivera comigo. Motorista, disse baixinho, recostando-me no banco de couro. Me leve para casa. Meus dedos apertaram as bordas rígidas da pasta médica dentro da bolsa. Eu não o chamei. Quando ele voltou para casa naquela noite, eu estava esperando na sala. Fui ao escritório hoje, disse enquanto ele desamarrava os sapatos. Por que você não subiu? O que eu teria dito se tivesse subido? Minha voz permaneceu completamente neutra. Ele me olhou e um lampejo de cansaço cruzou seu rosto. O que foi agora, Chris? Eu vi você abrir a porta do carro para ela. Vi você proteger a cabeça dela. Você costumava me dizer que esse era um hábito que tinha apenas comigo. Ele soltou um longo e pesado suspiro, esfregando as têmporas. Chris, ela é minha assistente, e estávamos indo para uma reunião externa. Abrir uma porta é uma cortesia profissional básica. Você costumava ser razoável. Costumava ser compreensiva com essas coisas. Razoável? Então, por que espera que eu seja razoável? Você pode reproduzir todos os hábitos íntimos que construímos juntos com outra pessoa, e eu simplesmente devo sorrir? É isso que você está me dizendo? Tive um dia incrivelmente longo no escritório, murmurou, virando-se em direção ao escritório. Não tenho energia para uma discussão. A porta se fechou atrás dele. No passado, talvez eu tivesse escolhido ignorar aquelas mudanças sutis para preservar a paz. Mas olhando para a porta fechada, tudo o que sentia era um cansaço profundo e vazio. Mandei uma mensagem rápida pedindo que ele liberasse a agenda e me acompanhasse a uma consulta no centro médico. A resposta dele foi uma única palavra. Claro. Mas às 7 da manhã seguinte, uma mensagem apareceu na minha tela. Um assunto urgente surgiu com um cliente corporativo de outro estado. Volto depois de amanhã. Se você não se sentir bem, peça para o motorista levá-la. Com amor, Ethan. Tentei ligar para ele imediatamente. O celular foi direto para a caixa postal. Quando liguei para a recepção do escritório, a recepcionista me informou que o Sr. Vance não tinha nenhuma viagem agendada no calendário daquela semana. Peguei um Uber sozinha até a clínica. A sala de espera estava cheia de casais. À minha esquerda, um homem estava ajoelhado para amarrar o sapato da esposa. À minha direita, outro apoiava gentilmente sua parceira enquanto caminhavam pelo corredor. Fiquei completamente sozinha na fileira central. O médico revisou meu prontuário com uma expressão preocupada. Seus níveis de progesterona estão perigosamente baixos, Christina. Há um risco elevado de aborto espontâneo. Seu marido está aqui com você? Posso assinar os formulários de consentimento sozinha, respondi baixinho. O médico me lançou um olhar demorado de simpatia, mas não insistiu. Muito bem. Enquanto estava na sala de observação, recebendo uma infusão intravenosa para tentar estabilizar a gravidez, meu celular vibrou. Abri o Instagram e vi a última postagem de Amber. Era uma sequência impecável de fotos, mostrando uma escapada à praia durante o pôr do sol. A legenda dizia: alguém me disse que sempre que o estresse chega ao limite, o oceano é a única cura. Fiz uma viagem de última hora até a costa. É maravilhoso ter um executivo que te mima. No canto inferior direito da última foto, a mão de um homem repousava sobre o corrimão. No dedo anelar, estava a aliança dourada e branca, que combinava perfeitamente com a que eu usava na mão esquerda. Às 10 daquela noite, começaram as cólicas agudas e agonizantes. Consegui chamar um táxi para ir sozinha ao pronto-socorro. Em poucos minutos, as enfermeiras da triagem já estavam me levando de cadeira de rodas para a sala de emergência. Já acabou? Perguntei com a voz quase inaudível acima do zumbido dos monitores. A gravidez foi interrompida, disse o cirurgião responsável suavemente. Precisamos realizar um procedimento imediatamente. Há algum familiar presente para assinar a autorização? Eu mesma assino. O procedimento terminou às 3 da manhã. Sentada sozinha no corredor estéril da recuperação, disquei o número de Ethan repetidamente, mas o correio de voz automático foi a única resposta. Finalmente, digitei uma mensagem curta. Ethan, houve uma emergência. Por favor, volte para casa. Somente na tarde seguinte sua ligação finalmente chegou. Ao fundo, eu podia ouvir claramente o som das ondas do oceano misturado ao ruído de uma rodovia. Acabei de pegar a estrada de volta para a cidade, disse ele, com a voz completamente casual. O que aconteceu? Engolindo a dor surda que ainda persistia em meu corpo, mantive o tom perfeitamente neutro. Já foi resolvido. Que bom ouvir isso. Estarei em casa até o jantar. Peguei algumas lagostas frescas do Maine na costa. Vamos prepará-las hoje à noite. Quando a porta da frente se abriu naquela noite, a sala estava completamente escura. Por que as luzes estão apagadas? Perguntou ele, largando uma sacola térmica sobre o balcão da cozinha. Trouxe as lagostas. Vou prepará-las amanhã. Não respondi.
Percebendo minha imobilidade, ele foi até o sofá e estendeu a mão para tocar minha testa, verificando se eu estava com febre. Recostei-me calmamente, evitando seu toque. Tem algo que preciso te contar, disse. Eu estava... Antes que a palavra pudesse sair dos meus lábios, seu celular tocou com um toque distinto e agudo, o alerta personalizado que ele havia configurado para Amber. A mudança sutil e instantânea em sua expressão era algo que eu conhecia muito bem. Ele levantou um dedo, pedindo silenciosamente que eu esperasse, e imediatamente deslizou a tela para atender. O que houve? Perguntou, com o tom carregado de preocupação repentina. O volume do alto-falante estava baixo, mas no quarto silencioso, cada palavra era perfeitamente audível. Ethan, acho que estou com febre alta. Meu corpo inteiro está tremendo, e acho que não consigo sair da cama. Você poderia... Você já mediu sua temperatura? Quanto deu? 101,3. Ethan já estava de pé, caminhando em direção ao hall enquanto falava ao telefone. Fique onde está. Estou a caminho. Enquanto vestia o casaco, ele finalmente olhou para trás e me ofereceu uma explicação apressada. Chris, Amber está com febre alta e mora sozinha. Ela não tem família na cidade. Preciso ir ver como ela está e levar algum remédio. Volto assim que puder. Seja o que for que você queira me contar, pode esperar até eu voltar, certo? Preciso ir. A explicação que eu havia preparado ficou presa na minha garganta. Permaneci em silêncio, ouvindo o som pesado dos passos dele ecoar pelo corredor, até que as portas do elevador se fecharam. O apartamento mergulhou em absoluto silêncio. No balcão da cozinha, as lagostas permaneciam seladas dentro da embalagem plástica. O último fio de afeto que eu ainda sentia por ele se dissolveu no vazio. Na manhã seguinte, Ethan correu de volta para o apartamento, um nó estranho e incomum de ansiedade apertando seu peito. Mas no momento em que empurrou a porta e viu os papéis da minha alta médica espalhados sobre a mesa de centro, seus passos pararam bruscamente. Samantha chegou exatamente 20 minutos depois que liguei para ela, às 9 da noite. Ao ver os documentos organizados sobre a mesa, ela não fez uma única pergunta. Simplesmente pegou minha mala já arrumada e a levou até o carro. Quando passamos pelos portões do condomínio residencial, meu celular acendeu. Uma mensagem de Ethan apareceu. A febre dela está perigosamente alta, então estou esperando com ela na clínica enquanto recebe soro. Sobre o que você mencionou, vamos sentar e ter uma conversa decente amanhã. Samantha manteve os olhos na estrada, ajustando as mãos no volante. Para onde vamos? Para sua casa primeiro, se não se importar. Onde ele está? Em uma clínica, esperando com outra pessoa. Samantha mordeu o lábio, guardando o resto de seus pensamentos para si. Encostei a cabeça no vidro frio da janela do passageiro e coloquei a mão sobre o estômago, sobre o espaço vazio onde uma vida havia existido apenas algumas horas antes. Seu pai não perdeu sua chegada, pequena. Pensei em silêncio. Ele simplesmente decidiu que a febre de outra pessoa era um assunto muito mais urgente. Na tarde seguinte, meu telefone tocou. Era Ethan. Atendi. Christina, você não está no apartamento. Sua voz soava rouca, desprovida da compostura habitual. O que significa o documento que está sobre a mesa de centro? É um laudo de ultrassom, Ethan. Seu filho. A linha ficou completamente silenciosa por vários segundos. Você mencionou uma gravidez ontem à noite. E agora ele se foi. Chris, eu não sabia. Sinceramente, achei que você só estava me pedindo para fazer um check-up de rotina. Amber estava realmente em estado crítico. Eu sei, interrompi, minha voz completamente desprovida de emoção. Eu sei que a temperatura dela era exatamente 101,3. Você ouviu isso perfeitamente. Minha gravidez estava com 6 semanas, mas, de alguma forma, você não conseguiu ouvir essa parte. Minha voz falhou por um instante, mas logo recuperei o controle. Você me disse para esperar até você voltar. E a única coisa que me deixou foi a visão das suas costas. Ele não ofereceu nenhuma defesa. Ethan, quando você saiu por aquela porta ontem à noite, você se virou para me olhar sequer uma vez? Apenas o som da respiração pesada dele vinha pelo alto-falante. Não, sussurrei. Você não olhou para trás uma única vez. Encerrei a ligação. Samantha saiu da cozinha segurando 2 copos de água e os colocou sobre a mesa com um baque seco. O que ele disse? Ele disse que a febre dela estava muito alta. Ela bateu levemente o punho contra o balcão. Ele é um monstro absoluto. Ele não perdeu a cabeça, respondi baixinho, olhando para as ruas da cidade. Ele simplesmente escolheu dar prioridade a outra pessoa. Esperei até que ele estivesse escalado para um julgamento fora do estado, para retirar completamente meus pertences do apartamento. Eu havia conseguido um pequeno loft no centro, organizado as caixas de mudança e contratado uma equipe local. Em menos de 3 horas, 6 anos de história compartilhada foram sistematicamente apagados. Meu guarda-roupa, minhas garrafas de produtos para a pele sobre a penteadeira, os romances pela metade no criado mudo, minha caneca de café favorita e até os pequenos grampos de cabelo em formato de tartaruga deixados nas gavetas do banheiro, tudo isso desapareceu. Peguei nossa certidão de casamento na gaveta da escrivaninha. Na cozinha, recolhi o avental de linho que havia comprado, meu conjunto pessoal de pratos de cerâmica e a delicada planta de jasmim que passei meses cuidando no terraço. Samantha estava no centro da sala vazia, observando o espaço completamente desocupado. Vamos deixar o sofá de meados do século? Você passou 6 meses procurando essa peça. Olhei para o sofá largo de tecido. É grande demais, não vai caber no novo lugar. Ela não insistiu. Por fim, abri o guarda-roupa principal. O lado dele permanecia meticulosamente organizado, cheio de ternos passados e gravatas de seda. O meu lado não passava de uma fileira de cabides de madeira vazios, balançando suavemente com a corrente de ar. Coloquei a petição de divórcio assinada no centro da mesa de vidro. Ao lado dos documentos, deixei uma pulseira vintage de latão, o primeiro presente que ele me dera quando tínhamos 7 anos. Os pequenos enfeites haviam se desgastado ao longo dos anos, perdendo todo o brilho. Ao lado, deixei um pequeno post-it com uma única frase. Ficou pesado demais para usar. Coloquei as chaves da casa sobre o console perto do hall de entrada.
Antes de fechar a porta, dei uma última olhada para dentro. O sofá que havíamos escolhido juntos, as cortinas personalizadas que eu mesma fizera, o eucalipto fresco que arrumei no vaso no dia anterior. Deixei tudo para trás. Samantha estava esperando no carro, com o motor ligado. Quando me sentei no banco do passageiro, ela olhou para mim. Disse que você choraria. Não. Ela me observou por um momento, mas decidiu não tentar quebrar minha fachada. O novo loft ficava voltado para o norte, compacto e austero. Do lado de fora da janela, os sons distantes de crianças brincando na rua subiam do beco abaixo. Deixei minha mala cair sobre o piso de madeira e fiquei parada no espaço vazio, observando um raio de sol do fim da tarde atravessar o quarto. No topo da minha bagagem havia um diário antigo, encadernado em tecido, aquele que eu guardava desde a infância. Abri a primeira página e toquei a tinta desbotada. Conheci o garoto da casa ao lado hoje. O nome dele é Ethan Vance. Ele tropeçou na calçada e começou a chorar, mas quando estendi a mão para ajudá-lo a se levantar e fechei os olhos, vi a mim mesma usando um vestido de verão brilhante. Fechei o diário e o coloquei na gaveta debaixo do criado mudo. Ethan retornou à cidade 2 dias depois. No final daquela noite, Samantha me mandou uma mensagem rápida. Ele está bem na porta do seu antigo apartamento. Só está parado, encarando a porta. Respondi. Deixe-o ficar de pé. 1 hora depois, chegou outra mensagem. Ele agora deslizou pela parede e está com a cabeça enterrada nos joelhos. Parece que ele está realmente desabando. Não respondi. À meia-noite, meu celular acendeu com uma chamada de um número desconhecido. Recusei. Então veio uma enxurrada de mensagens de outro código de área. Chris, por favor, atenda o telefone. Só me diga onde você está. Às 3 da manhã, o telefone tocou novamente. Desta vez, Samantha atendeu do outro lado. Ela está dormindo, disse ao telefone. O silêncio do outro lado durou uma eternidade dolorosa. Quando Ethan finalmente falou, sua voz era completamente irreconhecível, arruinada e rouca. Ela comeu alguma coisa hoje? Samantha encerrou a ligação sem responder. Às 4 da manhã, uma última mensagem chegou. Chris, o que você me contou sobre as visões? Era tudo verdade? Enviei a petição de divórcio assinada diretamente para o escritório dele por correio registrado. Salvei a confirmação de rastreamento no meu celular, mas os dias passaram sem nenhuma notificação de que ele havia assinado os documentos. Samantha me ligou durante o intervalo do almoço, com um tom muito mais ansioso que o meu. Ele já assinou a papelada? Ainda não. Você vai entrar em contato com o assistente dele? Não. Você não está preocupada que ele tente arrastar isso no tribunal? Olhei pela janela para os velhos carvalhos que margeavam a avenida, suas folhas douradas caindo sobre o asfalto. O prazo legal de espera é de 30 dias, Sam. Quando esse período terminar, o processo seguirá automaticamente, independentemente da assinatura dele. Por quanto tempo ele realmente pode evitar isso? A linha ficou silenciosa antes que ela falasse novamente, sua voz baixando para um sussurro. Encontrei Christian em um evento ontem. Ele me disse que Ethan está completamente desmoronando. Ele aparece nas reuniões de sócios sem fazer a barba, fica completamente desligado durante os depoimentos e passa todas as noites trancado no escritório até o amanhecer. Ninguém consegue fazê-lo ir embora. Isso é um problema administrativo do escritório dele. Chris, será que realmente não existe nenhuma parte de você que sinta alguma simpatia por ele? Meus dedos apertaram a borda da mesa, minhas unhas cravando na palma da mão. Samantha, eu abortei nosso filho sozinha em uma mesa de cirurgia enquanto ele tirava fotos de outra mulher na praia. Assinei meus próprios formulários de consentimento cirúrgico enquanto ele levava remédios para ela. Pelo que exatamente eu deveria sentir pena? O silêncio do outro lado foi absoluto. Após uma longa pausa, ela murmurou. Desculpa, Chris. Eu não deveria ter perguntado. Está tudo bem? Depois de desligar, fiquei muito tempo parada perto da janela até minhas pernas ficarem rígidas. Então, voltei para minha mesa de desenho, peguei meus lápis de carvão e retomei o trabalho na minha coleção de desenhos de inverno. Uma semana depois, chegou uma mensagem do número pessoal dele. Chris, por favor, me dê 10 minutos, só para conversar, de verdade. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos, antes de digitar uma resposta concisa. Tudo bem, combinamos de nos encontrar em uma cafeteria tranquila no distrito financeiro. Cheguei intencionalmente 10 minutos atrasada. Ao empurrar a pesada porta de vidro, uma rajada de vento outonal entrou, e puxei meu sobretudo mais apertado ao redor do pescoço. Ele já estava sentado em uma cabine isolada no fundo, com 2 copos de papel sobre a mesa, um latte de baunilha e um café americano preto. Ele havia perdido uma quantidade perceptível de peso. Seu maxilar parecia mais afiado e magro. A gola da camisa estava completamente amassada, e os botões superiores estavam desalinhados. No passado, eu conferia cada detalhe antes que ele saísse de casa, certificando-me de que suas camisas estivessem perfeitamente passadas e seus abotoaduras prateados perfeitamente alinhados. Agora, ele nem conseguia cuidar de si mesmo. Ele deslizou suavemente o latte de baunilha pela madeira polida em minha direção. Lembro que você gostava desses. Olhei para o copo, mas não tentei pegá-lo. Eu não bebo latte, Ethan. Nunca bebi. Prefiro chá preto. Você está pensando na Amber. É ela quem pede café meio doce. Você simplesmente esqueceu. Sua mão recuou lentamente, os dedos apertando a própria xícara. Ele começou a falar rapidamente, a voz falhando sob o peso das palavras. Disse que havia sido um completo tolo, que estava enterrado em arrependimento e que 21 anos de história não poderiam simplesmente ser apagados por um único erro. Prometeu reduzir suas horas de trabalho, transferir Amber para uma filial fora do estado ou até mesmo encerrar o contrato dela completamente. Reddit contos e afins. Jurou que mudaria tudo se eu apenas considerasse voltar. Ouvi o monólogo inteiro sem interrompê-lo. Quando finalmente ficou em silêncio, desbloqueei meu celular e mostrei uma captura de tela da mensagem que ele havia enviado. Um assunto urgente surgiu com um cliente corporativo fora do estado. Volto depois de amanhã. Se você não se sentir bem, peça para o motorista levá-la. Com amor, Ethan.
Ethan, no dia em que enviei aquela mensagem, eu estava grávida de 6 semanas, disse, com a voz completamente firme enquanto colocava o aparelho virado para baixo sobre a mesa. Eu te disse que minha consulta era às 9, e você prometeu estar lá. Em vez disso, desapareceu antes do amanhecer, deixando que eu cuidasse de tudo sozinha. Olhei diretamente para seus olhos avermelhados. A clínica estava lotada de casais. Todas as outras mulheres tinham um parceiro segurando suas mãos, beijando suas testas. Eu me sentei sozinha na fileira do meio. Enquanto a enfermeira preparava meu soro, abri as redes sociais e vi a postagem da Amber. Você estava tirando fotos dela contra o pôr do sol. E no canto da imagem, sua mão estava visível, ainda usando a aliança que trocamos. Toda a cor desapareceu rapidamente de seu rosto. As complicações começaram às 10 daquela noite. Chamei um táxi para o pronto-socorro sozinha. Assinei a autorização cirúrgica com minha própria mão e fui para a sala de cirurgia sozinha. Liguei para o seu telefone várias vezes, mas ele estava desligado. Você não se deu ao trabalho de retornar a ligação até a tarde seguinte. Coloquei a mão na bolsa e tirei uma elegante pasta de couro, colocando-a sobre a mesa entre nós. Lá dentro, estavam os recibos da emergência, os registros de admissão, os resultados dos exames laboratoriais e o formulário de consentimento cirúrgico. No campo destinado à assinatura, havia apenas um nome escrito em uma caligrafia trêmula e irregular. Christina Vance. Ele abriu a pasta, os dedos tremendo violentamente enquanto virava as páginas. Quando seus olhos pousaram no formulário de consentimento, seus ombros começaram a tremer. Ele se levantou abruptamente, contornou a mesa e caiu de joelhos ao lado da minha cabine, estendendo a mão para segurar as minhas. Chris, juro que não sabia. Eu não fazia ideia da gravidez. Eu não sabia que você estava no hospital. Calmamente, retirei minhas mãos das dele e me recostei na cabine de couro. Ethan, seu coração está completamente vazio de mim agora. Só assine os papéis. Levantei-me, deixando a pasta sobre a mesa. Ao sair da cafeteria, vi seu reflexo através da janela de vidro. Ele ainda estava ajoelhado ao lado da cabine vazia, segurando os prontuários médicos amassados contra o peito. Virei-me e segui em direção ao metrô. O sol de outono estava excepcionalmente brilhante. No caminho de volta para o loft, parei em um mercado orgânico para comprar alguns legumes frescos e cortes de carne suína, planejando passar a noite preparando um ensopado cozido lentamente para mim. Ele finalmente assinou o acordo de divórcio. Anexou uma cláusula oferecendo uma transferência única de $5 milhões como forma de compensação pelos nossos anos juntos, mas me recusei a aceitar um único centavo. Em resposta, seu advogado entrou em contato comigo com um pedido final, um adiamento de 3 meses antes de dar entrada no decreto final do divórcio. Durante esse período, ele pretendia me reconquistar do zero. Samantha me transmitiu os termos pelo telefone, sua voz carregada de uma mistura de irritação e incredulidade. Ele disse ao Christian que te deve um namoro de verdade. Disse que você passou a vida inteira correndo atrás dele, dos 7 aos 28 anos, e que agora é a vez dele de te conquistar. Ele pode fazer o que quiser, respondi, ajustando meus esboços. As flores chegaram na manhã seguinte. Um enorme arranjo de rosas vermelhas de hastes longas bloqueava a entrada do meu ateliê de design. O cartão anexado dizia simplesmente, dia 1. Instruí a recepcionista a devolvê-las imediatamente ao entregador. No terceiro dia, os arranjos continuaram chegando. A recepção ligou para o meu escritório, completamente confusa. Chris, o mensageiro se recusa a levá-las de volta porque o escritório do Sr. Vance já pagou antecipadamente. O que devemos fazer com elas? Leve-as até a floricultura boutique ao lado, respondi. No quarto dia, a recepcionista soltou uma risada seca. A floricultura ao lado pediu para eu transmitir o sincero agradecimento deles ao seu ex-marido. Aparentemente, as vendas de fim de ano estão nas alturas. Depois, ele passou para os presentes de luxo. Bolsas de couro premium eram devolvidas por entrega expressa. Um delicado colar de platina, acompanhado de um bilhete que dizia, para compensar nosso 3º aniversário, foi devolvido pelo entregador, sem que a caixa sequer fosse aberta. Ele mandou uma mensagem desesperada. Você pode pelo menos olhar uma vez? Só abra a caixa. Deixei a mensagem como lida. Eventualmente, ele começou a aparecer pessoalmente. Eu estava no meio de uma reunião com um grande cliente corporativo, discutindo o relançamento da identidade visual da marca, quando minha assistente entrou na sala de reuniões. Chris, um tal de Ethan Vance está esperando na recepção. Ele disse que pode esperar até você estar livre. Deixe-o esperar, murmurei, voltando aos quadros de layout. A sessão de estratégia durou das 2 às 5 da tarde. Por 3 horas seguidas, ele ficou sentado na área envidraçada da recepção. Minha assistente ofereceu algo para comer 3 vezes, mas ele não tocou em nada. Apenas ficou ali, virando as páginas do portfólio de design do nosso estúdio, do primeiro ao último projeto. Quando os clientes foram embora, saí para a recepção. Ele se levantou imediatamente, ainda segurando o portfólio nas mãos. Nunca vi nenhum dos trabalhos deste portfólio, disse suavemente com a voz embargada. Por que você está aqui, Ethan? Senti sua falta. Então você deveria ir embora. Virei-me e voltei para o estúdio. A porta de vidro fosco deslizou entre nós. Ele ficou do outro lado por quase 5 minutos, sua silhueta projetada contra o vidro, até que finalmente desapareceu. Quando meu expediente terminou, às 6, ele estava esperando perto do elevador. Chris, me dê 5 minutos. Apenas 5 minutos para explicar. Não diminuí o passo. Ignorei completamente os elevadores e empurrei a pesada porta corta-fogo que levava à escada. Ele veio logo atrás, abandonando o elevador para me acompanhar escada abaixo. O que eu preciso fazer para que você olhe para mim de novo? Perguntou, seus passos ecoando pelo espaço fechado. Parei no patamar do 3º andar e me virei para encará-lo de cima. Ethan, você realmente se lembra da primeira vez que demos as mãos? Ele congelou nos degraus, uma expressão súbita de confusão passando por seu rosto. Tínhamos 7 anos. Você tropeçou no parquinho perto da escola e eu te ajudei a levantar. Não, disse baixinho, olhando para ele. A primeira vez que demos as mãos, tínhamos 5 anos.
Estávamos correndo pelo parque comunitário, tentando pegar uma borboleta branca. Você me disse que havia rosas silvestres perto da cerca, e segurou minha mão para me puxar. Nunca pegamos a borboleta, mas você não soltou meus dedos até nossos pais nos chamarem para jantar. Deixei o silêncio pairar entre nós por um momento. Veja, você não se lembra de nenhum desses detalhes, Ethan, mas eu me lembro. Passei 20 anos guardando cada um deles, cada pequeno pedaço da nossa vida. Lembro de você descascando um camarão e colocando-o no meu prato quando eu tinha 13 anos, recusando-se a comer um sequer até terminar de descascá-los todos. Lembro de você ficar completamente vermelho quando confessou que gostava de mim nas arquibancadas, aos 16 anos. Lembro do nosso primeiro beijo sob os bordos atrás do antigo prédio da academia, aos 18. E lembro das suas mãos tremendo tanto, que... Você mal conseguia segurar o anel quando me pediu em casamento, aos 22 anos. Respirei devagar, minha voz baixando. Eu fui a única que guardou essas memórias, Ethan. Você as deixou pra trás há muito tempo. Empurrei a pesada porta de saída e entrei na luz fraca do estacionamento subterrâneo. O espaço estava completamente silencioso, exceto pelo som constante e ritmado dos meus saltos contra o concreto. Desta vez, seus passos não me seguiram. Naquela noite, meu celular acendeu com uma sucessão de mensagens de voz. Não ouvi nenhuma. Às 2 da manhã chegou uma última mensagem. Sinto muito, Chris. Eu não quis esquecer. Por favor, me dê uma chance de lembrar tudo o que perdemos. Estou implorando. Fiquei olhando para a tela iluminada. A foto de contato dele ainda era nosso retrato oficial de casamento. 2 pessoas sorrindo radiantemente diante de um cenário de rosas brancas. Olhei para a foto por 3 segundos. Então, deslizei suavemente para a esquerda e apaguei todo o histórico da conversa. Samantha me ligou na tarde seguinte, a voz vibrando com as últimas fofocas corporativas da empresa. Christian me contou que Ethan chamou Amber para a sala principal de reuniões esta manhã, disse ela, praticamente vibrando do outro lado da linha. As portas estavam escancaradas, bem na frente de todo o andar administrativo. E? Perguntei, mantendo as mãos firmes sobre a mesa de desenho. Ele rescindiu o contrato dela na hora. Disse para ela esvaziar a mesa e entregar as credenciais antes do meio-dia. Entendi. Aparentemente, Amber perdeu completamente o controle. Começou a gritar com ele na frente dos sócios, perguntando o que significavam a viagem de fim de semana e os jantares. Ela até afirmou que ele havia prometido apresentá-la à família. O que Ethan fez? Ele nem levantou os olhos dos documentos. Apenas disse à segurança que a escoltasse para fora do prédio se ela não estivesse do lado de fora em 10 minutos. Christian disse que todo o andar ficou em choque. Isso é um assunto interno de RH da Vanstech, respondi calmamente. Chris, você realmente não sente absolutamente nada sobre isso? As decisões de contratação dele não têm nada a ver comigo, Sam. Ela era funcionária dele, não minha. No dia seguinte, ele apareceu na entrada do meu estúdio. Entrou no meu escritório particular e colocou um documento formal sobre a minha mesa. Era um acordo de rescisão, com a assinatura de Amber e o selo corporativo oficial da empresa. Ele ficou diante de mim, os olhos arregalados e atentos, como uma criança esperando elogios depois de concluir uma tarefa. Eu rescindi o contrato dela, Chris. Ela nunca mais fará parte das nossas vidas. Coloquei meu lápis sobre a mesa e olhei para ele. E? As palavras que ele havia ensaiado pareciam desaparecer de sua boca. Eu achei que isso te deixaria feliz. Ethan, o problema nunca foi ela. Eu sei que o problema sou eu, disse ele com a voz subindo em desespero. Eu sei que estraguei tudo, mas posso consertar. Você pode ter acesso total ao meu celular, às minhas contas, à minha agenda, à empresa, a tudo o que precisar. Você sabe exatamente quando eu parei de me ver no seu coração, Ethan? Perguntei, minha voz cortando o pânico dele. Não foi na primeira vez que você mentiu sobre uma emergência. Foi no dia em que você se lembrou exatamente de quanto açúcar ela coloca no café, enquanto esqueceu completamente que eu nem tomo café. Foi na noite em que você a levou para o nosso restaurante de aniversário e deixou que ela se sentasse exatamente na cabine que havia reservado para mim. Sua boca se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Você acha que rescindir o contrato dela é um sacrifício enorme? Continuei baixinho. Está colocando toda a culpa sobre suas próprias ações, acreditando que removê-la da equação vai magicamente reiniciar nossa história. Mas eu nunca pedi para você demitir ninguém, Ethan. Eu precisava de um marido cujo coração tivesse espaço para uma única pessoa. Você consegue olhar para mim com honestidade e dizer que é capaz disso? Ele permaneceu completamente em silêncio. Você não consegue, eu disse. Você nem sabe o momento exato em que seu afeto mudou, mas eu vi tudo acontecer em tempo real. Vi seu coração passar de completamente meu para uma visão dividida, e depois se preencher completamente com o reflexo dela. 21 anos de história não duraram nem 3 meses diante de um rosto novo. Levantei-me e abri a pesada porta de vidro do meu escritório. Por favor, vá embora, Ethan. O prazo legal está terminando e o divórcio será finalizado automaticamente. Estamos completamente acabados. Ele caminhou em direção à saída, parando no limiar para olhar para trás. Mas eu já havia voltado para minha mesa, pegando novamente meu carvão de desenho. Você sempre disse que queria que nosso casamento parecesse menos sufocante, Ethan. Murmurei sem olhar para cima. Agora, aproveite sua liberdade. A porta se fechou com um clique. Meu celular vibrou com uma nova mensagem de Samantha. Christian acabou de me contar que Amber quebrou o vidro do prêmio no saguão ao sair. Ela gritou que Ethan iria queimar no inferno antes que a segurança a levasse para a calçada. Digitei uma resposta rápida. Não é da minha conta. Concentrei-me nos meus esboços por alguns minutos. Então, hesitei antes de digitar outra pergunta. O que aconteceu depois disso? Samantha enviou um emoji irônico. A equipe de segurança limpou a calçada. Ethan não se mexeu nem um centímetro. Apenas ficou sentado no escritório, encarando o vidro quebrado no chão por horas. Não disse uma palavra para ninguém. No dia seguinte, ele publicou uma única imagem em seu perfil privado. Uma fotografia marcante de vidro quebrado sobre um chão polido, acompanhada apenas por um ponto. Um de seus antigos colegas comentou: "Você está bem, cara?" Ele nunca respondeu.
Samantha encaminhou a captura de tela com uma mensagem. Você viu isso? Sim, respondi. Alguma opinião? Ele mesmo quebrou o vidro. Não tem mais ninguém pra culpar pela bagunça. Um ano depois, minha primeira exposição individual de design foi inaugurada em uma galeria no centro. A coleção se chamava Seven e apresentava conceitos minimalistas de joias inspirados em uma estética infantil. O curador descreveu a linha como profundamente elegante, mas intensamente resiliente. Durante uma entrevista especial para uma importante revista de design, o repórter perguntou sobre o motivo recorrente de mãos entrelaçadas presente nas peças. Existe uma narrativa específica por trás dessas imagens? Não particularmente, respondi ao microfone. Dar as mãos é um sentimento lindo, mas se o aperto afrouxar, você simplesmente precisa aprender a trilhar o caminho sozinha. Logo depois que a edição chegou às bancas, Samantha me ligou para informar que Ethan havia comprado uma dúzia de exemplares. Christian me disse que ele deixa um no criado mudo, ao lado da cama onde você costumava dormir. O seu lado do closet ainda está completamente vazio. Ele não deixa a governanta colocar um único item ali. Ela acrescentou que seus associados frequentemente o pegavam olhando para o monitor tarde da noite, com a tela exibindo nosso antigo retrato de casamento. Como você consegue todos esses detalhes, Sam? Perguntei. Christian, suspirou. Todo o círculo deles está completamente agitado. Dizem que ele se tornou uma casca vazia de quem era no último ano. Esse é o problema dele, comentei. Em novembro, fiz uma breve viagem ao interior para apreciar as folhas de outono. Enquanto caminhava por uma trilha isolada coberta por folhas de bordo de um dourado intenso, notei uma figura parada sob um grande carvalho mais adiante. Ele usava um sobretudo cinza sob medida, exatamente o que eu havia comprado de presente de aniversário para ele 5 anos antes. Os punhos de lã estavam visivelmente desfiados, com fios soltos nas bordas, mas ele ainda não o havia trocado. Ele me viu e congelou. Deu 2 passos hesitantes à frente, os lábios se abrindo como se quisesse chamar meu nome. Virei-me suavemente nos calcanhares e caminhei na direção oposta, minhas botas rangendo sobre as folhas caídas. Depois de percorrer uma distância considerável, olhei para trás por cima do ombro. Ele ainda estava parado sob o carvalho, completamente sozinho, as mãos profundamente enfiadas nos bolsos, enquanto me observava desaparecer entre as árvores. Virei-me novamente e continuei andando sem diminuir o passo. Na noite de inauguração da exposição na galeria, o chefe da segurança me procurou depois do expediente. Chris, tem um cavalheiro que ficou em frente à peça central da exposição por mais de 1 hora depois que encerramos o andar. Achei que você deveria saber. Verifiquei as imagens das câmeras de segurança no escritório do gerente. Era Ethan. Ele estava diante de um colar prateado minimalista intitulado Primeira Visão, com a cabeça levemente baixa. O holofote da galeria iluminava a joia dentro da vitrine, deixando-o parado na borda da sombra. Mais tarde, o coordenador me contou que ele havia comprado uma réplica da peça na loja da galeria e perguntado se poderia gravar uma mensagem personalizada nela. Ele pediu que as palavras "desculpa" fossem gravadas no verso. Ignore, eu disse. Samantha mencionou que ele não havia se relacionado com ninguém desde que o divórcio foi finalizado. Amber tentou entrar em contato com o escritório dele várias vezes depois de ser demitida, mas ele se recusou a recebê-la. Ele faltava a todos os encontros sociais, preferindo se trancar no escritório durante todos os fins de semana. A mãe dele chegou a entrar em contato com Samantha, perguntando se ela poderia intervir e conversar comigo. O que você disse a ela? Perguntei. Disse que algumas coisas não podem ser mediadas, respondeu Samantha. Eu estava sentada à minha mesa de desenho, esboçando os conceitos para a próxima coleção sazonal. Meu lápis de carvão hesitou sobre o papel por uma fração de segundo, antes de retomar as linhas limpas e precisas. A nova peça era um par de delicadas gotas de diamante. Eu as intitulei Dawn. Na última noite da exposição, fiquei sozinha no centro do espaço silencioso da galeria. O colar, Primeira Visão, brilhava intensamente sob o holofote. No cartão de exposição ao lado da vitrine, a descrição dizia: dedicado à pessoa que conhecia aos 7 anos de idade. Ele ocupou um espaço no meu coração por muito tempo, mas acabou partindo. Agora, esse espaço pertence inteiramente a mim. Depois de alguns momentos em silêncio, virei-me e saí para o ar fresco da noite. Os postes de luz da cidade começavam a se acender. No estacionamento da galeria, vi o sedã dele parado perto da saída. Ele estava encostado na porta do motorista, com as mãos enfiadas nos bolsos daquele mesmo sobretudo cinza gasto. Parecia estar esperando havia horas. Caminhei até o carro. Christina, disse ele com a voz baixa. Ethan. A exposição foi linda, Chris. Passei muito tempo olhando para a peça central. Obrigada. Um silêncio pesado se estendeu entre nós, antes que ele conseguisse falar novamente. Como você tem estado neste último ano? Muito bem, respondi. E você? Estou me virando, murmurou. Eu sabia que estava mentindo. Ele havia ficado surpreendentemente magro, os traços abatidos e a centelha natural completamente desaparecida dos olhos. Mas notei que sua camisa estava perfeitamente passada, a gola rígida e os abotoaduras prateados alinhados com precisão. Ele finalmente havia aprendido a cuidar dos detalhes que passei anos pedindo que percebesse, só que muito depois de eu ter ido embora. Devo ir, disse, caminhando em direção ao meu carro. Certo, sussurrou, virando-se em direção à própria porta. O vento noturno ergueu levemente a barra de seu sobretudo. Ethan, chamei. Ele parou e se virou instantaneamente. Voltei pelo asfalto até ficar bem diante dele. Um último toque, disse. Ele estremeceu levemente. Então, lentamente, com os dedos trêmulos, estendeu a mão direita, com a palma voltada para cima. Coloquei as pontas dos dedos sobre o pulso dele e fechei os olhos. O coração dele batia forte sob a minha pele. A visão voltou, mas o espaço estava completamente deserto. Não era porque Amber o ocupava, era porque eu havia retirado completamente a minha presença. Ele havia limpado sistematicamente o coração de tudo o mais, mas agora aquela residência estava completamente abandonada. Abri os olhos e retirei a mão. O que você viu? Perguntou, a voz trêmula, carregada de uma esperança desesperada e frágil.
Ofereci um pequeno sorriso educado. Nada. Está completamente vazio. Não contei a verdade para ele. Não contei que sua alma estava completamente consumida por um arrependimento frenético e agonizante, com meu nome gravado em cada canto de sua consciência. Mas não havia necessidade de ele saber. Ele simplesmente teria que aprender a sobreviver dentro daquela casa vazia, assim como eu sobrevivi aos dias em que carregava 2 rostos na mente. Destranquei meu carro e entrei no banco do motorista. No retrovisor, sua silhueta permaneceu parada sob o forte brilho das luzes do estacionamento, diminuindo até se tornar um pequeno ponto cinza enquanto eu entrava na avenida principal. Dessa vez, ele não tentou me seguir. Alguns meses depois, Samantha me contou que Ethan usava o colar personalizado de primeira visão, por baixo da camisa todos os dias, sem nunca tirá-lo. Durante um jantar da empresa, um associado que havia bebido demais perguntou sobre a corrente de prata. Qual é a história por trás desse colar, Vance? Você nunca tira isso. Ethan apenas ajeitou a gravata e respondeu. É só para me lembrar de alguém que eu não deveria ter esquecido. Christian acha que ele provavelmente nunca vai se casar, acrescentou Samantha durante nosso café. Eu estava ao lado das amplas janelas de vidro do meu estúdio no centro. Lá embaixo, os postes de luz se estendiam em uma linha perfeita e brilhante pela noite metropolitana, enquanto as risadas suaves das crianças brincando na praça próxima chegavam abafadas através do vidro. Isso agora é uma questão administrativa da própria vida dele, murmurei. O crepúsculo desapareceu completamente na noite. Acendi a luminária de desenho, iluminando as páginas limpas e brancas da minha próxima coleção. No bloco de introdução do lookbook, escrevi uma última frase. O sol sempre nasce novamente, e você aprende a caminhar pela luz sozinho. Coloquei o lápis de lado e olhei para o celular. O número pessoal dele permanecia guardado em uma pasta bloqueada. Virei o aparelho com a tela para baixo sobre a mesa de madeira escura. A tela apagada refletiu uma única imagem impecável. Era o meu próprio rosto. Claro, firme e completamente inteiro.